Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é o princípio da acumulação. E aqui comigo estão a Karen e a Sayuri. Olá a todos os ouvintes, aqui é a Karen, eu sou membro da Rap Science e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Olá a todos, meu nome é Sayuri, eu também sou membro aqui da Rap Science e tô feliz aqui pra mais um episódio. Nossa, com tanta felicidade, eu fui contagiado pela felicidade da Sayuri agora. Olha só, rapaz. Tamanha felicidade assim, Sayuri. Era melhor gravar sozinha, porque olha, rapaz, eu fui contagiado aqui. Eu fui contagiado e tô rindo até agora. A Sayuri tentou mudar o discurso, mas não teve muito sucesso, não. Eu não vou conseguir falar outra coisa. Vai falar o que, Sayuri? Você tava feliz? Não, agora eu vou Pode falar. Agora eu não... Enfim. Fala assim, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu queria... Acho que ninguém ia perceber, enfim. Oh, louco, Sayuri. Você tá sob olhares aqui. Sim, ouvidos. É verdade, né? Ok, vou falar de... Isso vai sair, viu? Não vamos cortar, não. vamos cortar assim. Vai, Vou não. falar de Não, novo. é muito bom isso aí, Sayuri. Isso aí é uma coisa muito engraçada. Ok. Pode falar. Não, pode falar. Ok. Bom, então lembrando a todos os ouvintes que puderem se inscrever no canal para compartilhar os ensinamentos do Mestre Okawa e também a felicidade da Sayuri, que deve ser compartilhada em vários... Ai, Gabriel. Tá falando sério? Eu tô falando sério, quem tá brincando aqui, você tá feliz, todo mundo percebeu. Então, então, aqueles que puderem, por favor, compartilhar esse episódio e se inscreverem no canal. Dessa maneira a gente pode levar o ensinamento do Mestre Okawa a mais e mais pessoas. Então hoje a gente vai falar sobre o princípio da acumulação, que é um capítulo do livro A Mente Inabalável. Então basicamente a gente vai entender a importância de cada dia, está um pouco relacionado com o uso do tempo que a gente comentou em episódios anteriores, mas nesse caso é uma perspectiva mais espiritual. Então, como a gente consegue fazer com que o nosso dia realmente vale a pena, ele tenha um valor agregado grande, no sentido do aprendizado ou no sentido do desenvolvimento pessoal e espiritual. É isso que a gente vai conversar hoje. Então, a Sá vai ler um trecho do livro A Mente Inabalável. A maioria das pessoas passa os dias remoendo algum tipo de preocupação ou dor emocional e o modo como lida com as dificuldades afetará a sua vida inteira. Em outras palavras, as pessoas que têm um nível mais alto de consciência podem ceifar as preocupações e os sofrimentos com um único golpe. Por exemplo, se você se dedica ao refinamento espiritual dia após dia e mantém a mente serena, não será afetado demais, não importa o que ocorra no mundo exterior, e dessa maneira conseguirá viver a vida com tranquilidade. Ok, valeu, Sá. Então, a gente volta no assunto de preocupação. Então, como a gente faz para eliminar as preocupações da nossa vida? Na verdade, a gente resolve os problemas, a gente eleva o nosso nível de consciência e começa a ter um comportamento de buscar solucionar tudo que aparece na nossa frente. O Norman Vincent Peale, ele tinha uma analogia. Ele falava assim, sempre esteja acima dos seus problemas. É bem interessante a analogia dele. Porque se você tem um problema e você não está acima dele, você não consegue resolver. Então a gente tem que sempre... Porque qual que é a nossa tendência na autoproteção? Quando tem algum problema, alguma adversidade, buscar dar alguma desculpa. Por causa... Eu sou muito infeliz, por isso acontece comigo... ou coloca a culpa em alguém, coloca a culpa em alguma situação, mas essa postura ela não vai levar a gente a nenhum desenvolvimento. O que o Mestre Okawa propõe aqui nesse trecho é você se dedicar ao refinamento espiritual. Isso envolve disciplina, é aquilo que a gente sempre comenta, a questão de você ter uma vida mais regrada, você recitar os sutras, você ler os livros, você buscar ter tempo de silêncio, e aí, mesmo que venham problemas difíceis, você busca
de maneira tranquila e calma, resolver esses problemas. Por exemplo, a gente teve um treinamento hoje de bombeiro, porque aqui a gente precisa ter treinamento de brigada, né? E foi interessante o comentário que o bombeiro fez. Ele falou assim: qual que é o maior problema no caso de incêndio? Pânico. Ele falou, pânico. Ele falou, uma pessoa grita, as outras pessoas começam a gritar também, elas não sabem mais o que fazer. E ele falou, tudo o que você tem que fazer é descer pela escada de emergência. Acabou, é só isso que tem que fazer. Pegou fogo, tocou o alarme, desce a escada. Só. É uma coisa só. Só que acontece, lógico, uma situação de fogo, a gente se desespera. Mas muitas vezes na vida é isso também. Se você está numa situação de pânico, a melhor coisa que você tem que fazer, o primeiro passo é não ficar em pânico. Ou não se desesperar. Porque isso é o que vai gerar algum problema muito sério. Então essa é a postura de quem se aprimora e de quem se refina espiritualmente. Não é que não tem problema. É que a maneira como você encara ele muda. É aquela questão que a gente já falou em outros episódios também. É qual que vai ser o estado, que estado você vai escolher para lidar com aquele problema. Se você vai racionalizar o problema ou se você vai jogar a emoção em cima disso, né? Então, quando você racionaliza, vou falar o contrário, quando você joga a emoção no problema, às vezes o problema fica maior, só porque você colocou a sua emoção nisso, né? Então, vamos supor, por exemplo, no caso do incêndio, é isso, né? Você fica desesperado, você para de racionalizar totalmente, assim, você usa o instinto, né? O medo. O medo, enfim, várias situações. Eu lembro, quando você falou sobre isso, eu lembrei de uma aula que eu tive da professora de literatura do cursinho. Há bastante tempo já. A aula era boa, pelo jeito. Não, mas é que era assim, foi um exemplo que ela falou. Assim, imagina que você tá na rua, aí acontece um acidente na sua frente, um acidente de carro, sei lá, e aí, enfim, aconteceu alguma tragédia lá na sua frente. A pessoa que é emotiva vai começar a ficar desesperada, fica assim, ai meu Deus, não sei o que eu faço? Vai começar a chorar, não sei o que, não vai saber o que fazer. A pessoa racional, ela vai olhar pra situação e vai ligar pra emergência. Entendeu? Então, assim, ela já fez o certo, assim, para as coisas poderem resolver mais rápido. Então, é legal, né, essa analogia. Sim. O Platão, ele tem uma frase que é assim: sábio é aquele que sabe fazer o que é certo mesmo sentindo medo. Então não é que a gente não vai sentir medo, mas é que mesmo tendo medo, você vai saber o que é certo. Isso é sabedoria. Então, é inevitável que a gente sinta medo. A gente vai sentir. Mas o que você vai fazer mesmo tendo medo é o ponto-chave. Ou estando preocupado, ou se você vai resolver isso ou não, é o que vai distinguir o nosso estado espiritual, como você comentou, o nosso estado mesmo de mente. E isso é coragem, né? Sim. Porque você vai fazer alguma coisa mesmo com medo e você tá sabendo que aquilo tá certo. Tem esse trecho aqui do começo que é bem forte, né? Que ele fala assim, que o modo como a gente lida com as dificuldades afetará a vida inteira. E eu acho que nisso que o refinamento espiritual ajuda a gente, né? Porque igual, né, os exemplos que vocês deram, lá pra gente não se desesperar, tentar manter uma racionalidade numa situação difícil, ou fazer algo independente de ter medo, eu acho que a espiritualidade tem muito a contribuir pra gente conseguir ter esse discernimento, né? Principalmente nessas horas mais difíceis. Sim. Porque a espiritualidade, ela vai te dar essa capacidade de estar acima dos problemas. Porque quando a gente estuda a espiritualidade, lê os livros do mestre, a gente está aprendendo uma perspectiva mais ampla do que está acontecendo. Como se você fosse puxado para cima. Se você não tem acesso a esse tipo de conhecimento, você está sempre no mesmo nível. Então é aí que entra mesmo a questão do refinamento espiritual, aí entra a parte do seu espírito guardião também, do seu anjo da guarda, e de aprender com outras pessoas também que já tiveram o mesmo problema. Isso vai elevando a nossa consciência espiritual. Interessante quando a gente fala voltando para a questão do medo, né? Muitas vezes não fazem assim, mas alguma coisa por medo. Mas o medo, muito provavelmente, assim, você
porque ou você não vai atingir o resultado esperado, ou pode dar alguma coisa errada. E por isso que a pessoa não faz, né? Mas quando você tem essa espiritualidade e você vai mesmo com medo, acho que a gente pode linkar isso com a fé, sabe? Sim. Porque é aquela certeza de que você está protegido e assim, se você está fazendo a coisa certa, né? Você está sempre com a certeza que você está sendo protegido, assim, você vai mesmo com medo, né? E vai ter aquela coragem né? No fundo você tem aquela certeza, assim, de que vai dar certo, sabe? Eu acho que é um pouco por aí, assim. Sai um pouco do lógico, do material, assim, indo mais pro espiritual, assim, sabe? Vai além, né? Quando a gente começa a falar de fé e tudo mais. E aí teve um episódio que a gente comentou, acho que a gente estava falando da liderança, aí um dos fatores era a retidão, que é fazer a coisa certa. Lembra que você falou isso? Que então entra também nesse tópico, né? Porque você tem a retidão, que é fazer a coisa certa sempre. Então mesmo com medo, você vai fazer a coisa certa, sabe? É um pouco isso também. Exatamente. Beleza. Bom, a gente vai então agora pro segundo tópico, que é a importância do aprendizado contínuo. Na vida temos uma tarefa que nos é dada por Deus: descobrir o quanto podemos aprender com as nossas experiências. Quanto mais passamos por mudanças ou altos e baixos, mais sementes de conhecimento temos para plantar. Nosso desafio é descobrir o quanto somos capazes de aprender com nossas experiências. Para concluir, gostaria de enfatizar que você deve cada vez mais desejar aprender e sentir orgulho do que conseguir aprender num único dia. Ok, valeu, Sá. Então, profundo, né? Ele fala, tarefa que nos é dada por Deus, descobrir o quanto podemos aprender com nossas experiências. Então, é uma tarefa divina. Sim, sim. Ele linka bastante com o caderno de exercícios da vida, né? Porque aquela questão, assim, as dificuldades que aparecem na nossa vida, provavelmente você fez um plano de vida antes de você nascer para aprender determinada coisa. Só que você só vai aprender confrontando uma situação, né? E com aquilo lá você aprender e superar isso, e aí você consegue se aprimorar. Exatamente. Então, esse aprendizado é o sentido de aprendizado de vida mesmo, né? Então, o quanto a gente vai se desenvolver aqui é o que está em jogo. Porque se fosse para ficar no mole, vamos falar assim, a gente ficava no outro mundo já. Lá você não tem corpo físico, você não precisa comer, não precisa dormir. Lá a vida é totalmente diferente. Então, já que veio para cá, é bom que a gente busque um desenvolvimento grande, um aprendizado, não só um aprendizado, mas também o benefício às outras pessoas. Então, esse é um grande significado da vida. Só que se a gente não tem a postura do aprendizado, a gente começa a ficar muito insatisfeito. E a gente quer logo que o problema suma na nossa frente. Ou quer que alguma coisa já comece a tirar todo tipo de perturbação, todo tipo de problema. Só que essa mentalidade, ela só vai fazer com que o mesmo problema apareça várias vezes. Ele só muda a roupa, mas ele fica voltando. Então... Ele aparece lá de óculos e bigode. De outro, é isso? Praticamente o Gabriel. Eu não tenho bigode, é barba, cara. E vamos lá. Não, uma coisa de prender a outra, hein? Olha aí, eu tô de barba ainda. Eu ainda estou de barba. Bom. E eu... Só um comentário, né? Não pode falar. Não, mas é interessante. Deixa eu só ver esse pedacinho aqui, peraí. Cadê seu livro, cara? Desculpa, eu não fiz a minha lição de casa. Só porque você falou que eu tô de barba, óculos e bigode. Praticamente o Gabriel. Beleza. Não, peraí, tem uma parte que ele fala da capacidade... o quanto... então a gente sempre vê com aquela postura de humildade, que a gente tem muito a aprender, humildade, sabe? É importante. Acho que o ponto é esse, assim. Então, assim, toda a dificuldade que você encontra, tenta descobrir qual que é o ponto... qual que é o ponto-chave daquele problema, né? O que a vida tá tentando te ensinar, colocando esse problema na sua vida, assim. Sim. Então, acho que, assim... de novo, linkando com a fé, né? Um pouco antes que a gente falou, assim,
você não tá sozinho, assim, você tem os espíritos guardiões, os guias que estão lá pra te ajudar. E se os problemas acontecem lá na sua frente, não é pra te punir, assim, sabe? Isso que eu acho que eu quero colocar aqui. As coisas não estão acontecendo assim pra você... Não, pra te prejudicar. Te prejudicar. Estão lá, assim, muito provavelmente você tem alguma coisa pra aprender com aquilo. Então, assim, tem aquela postura de humildade pra você realmente tirar uma lição daquilo, assim, senão ela vai ficar aparecendo. Não vai sumir. Porque é uma coisa que você tem que aprender. Tá escrito aqui, né? Deus deu essa tarefa pra você. Então você vai ter que descobrir e resolver. Isso, no livro Mente Inabalável, o mestre fala da história de Jó também. A história de Jó é bastante interessante, porque Jó ele sempre foi uma pessoa muito correta. Ele tinha muita fé, ele praticava todos os ensinamentos. E teve uma época que ele tinha a esposa dele, tinha as filhas, tinha o gado dele. Chegou uma época que a esposa dele faleceu, todas as filhas também ficaram doentes, não sei se faleceram ou não, mas enfim, ficaram doentes. E o gado dele todo, ele perdeu todo o gado também. Enfim, ele perdeu tudo. Tudo. Daí ele perguntou assim pra Deus: como que uma pessoa de fé igual eu perde tudo? Como assim? Ele falou, tá errado isso. Eu tenho fé, eu acredito. Como é que acontece uma tragédia dessa na minha vida? Daí Deus responde assim pra ele: quem é você pra entender o meu desejo? Quem é você pra julgar o que eu acho melhor ou os desígnios do universo? Aí foi nesse momento que Jó teve essa postura mais humilde da questão, da humildade, do aprendizado, e buscou uma outra abordagem em relação à fé. Então, como a Bíblia tem muita metáfora, analogia, a gente não sabe se a história de Jó é verdadeira ou não, se ela é uma simbologia, mas o aprendizado da história de Jó é grande. Porque a primeira reação que a gente tem quando alguma adversidade acontece é essa: por que Deus fez isso comigo? Ou por que será que é desse jeito? Mas essa é uma abordagem natural. A gente reagir dessa maneira natural, e pode ser que a gente fique assim por um tempo. Alguns meses, até anos. Mas não é isso que é o verdadeiro significado do que está acontecendo. Há sim um elemento da aprendizagem, do desenvolvimento, do progresso dentro dessa situação que a gente está passando. Falar é fácil, a gente fala aqui, é muito fácil. Mas quando está na nossa pele, é diferente. E vai acontecer. Hora ou outra acontece. É igual você produzir cerâmica. Para você produzir cerâmica, você tem que ter alta temperatura. Para o ensinamento entrar no teu coração, você tem que ter alta temperatura também. Para a palavra que está aqui entrar na tua mente, tem que ter alta temperatura. E alta temperatura é a diversidade. Vai acontecer. Só que é isso que vai forjar a gente e fazer com que nós nos tornemos melhores e mais humildes também. Porque se a nossa vida sempre está tudo muito bem, o que acontece? Você acaba não conseguindo compreender o sofrimento do outro. Você acha que as pessoas sofrerem ou estarem mal é frescura. Mas isso é típico de quem nunca passou por adversidade. Tem um livro que chama As Leis da Esperança. O mestre fala não sei se são chefes ou pessoas que nunca passaram por adversidade. Que às vezes é bom você se distanciar desse tipo de pessoa. Porque quando tudo flui muito certinho, a pessoa quer tudo do jeito dela. Tem esse efeito contrário. Tudo daquele jeito e não compreende o outro, não consegue. Como nunca passou por nenhum problema, sempre foi tudo muito bem, não consegue entender que as pessoas têm problema e quer que tudo se encaixe naquele mundinho perfeito. Então isso é um efeito que acontece quando tudo dá muito certo. Claro, quem dá tudo muito certo, eu acho que tem os méritos também de ter uma vida tranquila. Eu acho que isso é mérito da pessoa também. A gente não quer ficar tendo problema. Mas caso haja essas dificuldades, problemas ou questões que a gente não consegue entender, buscar a abordagem de ir em frente, como a Karen sempre comenta, né? Racionalizar aquilo, dividir em partes menores e atacar, ter essa postura mesmo do ataque, da aprendizagem, do esforço contínuo. Não é o esforço de um dia só, você continuar se esforçando. Isso se tornar um hábito seu, né? Hábito. Eu acho que às vezes, é lógico que a gente tava falando que a gente queria uma vida sem problemas, assim, né? Só que acho que você entender melhor, por exemplo,
Os ensinamentos, entender que você pode aprender com experiências ruins ou boas, é você meio que não ficar querendo que a sua vida não tenha problemas, mas você se esforçar pra melhorar, pra conseguir resolver melhor quando eles vierem, né? Sim. Então, porque realmente, lógico, a gente, né, não fala assim, não queria ter nenhum problema, mas em vez disso, ter uma outra postura de se melhorar e ficar mais forte pra quando aparecer os problemas a gente conseguir lidar melhor, né? Sim. Em vez de pedir pra Deus não ter problema, você pedir força pra superar e enfrentar eles. Não é só superar, é você aprender com eles. É aprender com isso, né? Esse aprendizado divino mesmo, assim. Não é um aprendizado só de livro. É um aprendizado que você tem da sua existência mesmo. O conhecimento da verdade. Muitas vezes sofrimentos geram compreensão, eles geram tolerância. Sim. Enfim, tem pessoas que passam por várias dificuldades e a gente acha que elas vão ficar amarguradas, vão ficar tristes, mas na verdade acontece o contrário. Ela se torna mais compreensível, ela se torna mais tolerante, mais humilde. Uhum. Isso acontece bastante na nossa vida. Pode. É o aprimoramento do espírito, né? Porque, assim, a gente reencarnou com esse propósito também, né? Tem vários livros do Mestre Okawa que falam, assim, o quando você nasce aqui na Terra, né? Você reencarna, você sai do mundo espiritual e vem para o mundo terreno. É um desafio para a alma, né? É um desafio para o espírito, porque assim, enquanto você está no mundo espiritual, você está cercado por espíritos que são parecidos com você, que pensam parecidos com você, né? Porque existe aquela sintonia da vibração. Então, assim, você não encontra as adversidades, você não encontra problemas, assim, para lapidar a sua alma, vamos dizer assim. Então, quando você vem para a Terra, é onde você encontra esse cenário em que tem várias pessoas diferentes que pensam diferente, e é isso que acho que o legal é esse, né? É você encarar que essas diversidades estão ali para ser uma lixa, para polir a sua pedra, assim, né? E deixá-la lisa, e com isso você aprimorar ainda mais, e quando você voltar para o mundo espiritual, você aumentar essa consciência, né? E até elevar alguma dimensão no mundo espiritual, né? Então, que é coisa que acho que seria muito mais difícil se você sempre ficasse no mundo espiritual. Acho que é isso que eu quero dizer, assim. Então, assim, é encarar com essa perspectiva, com essa ótica. Sim. Tem o sutra fundamental da REP, que é o Dharma do Correto Coração, e dentro dele tem um ensinamento que eu busco estudar sempre, que são os 4 e 8 sofrimentos do budismo. E o budismo ele é muito racional, né? Então, esses 4 e 8 sofrimentos são nascimento, envelhecimento, doença e morte. Encontro com pessoas que odiamos, separação das pessoas que amamos, não consecução dos desejos e tentações dos 5 sentidos. Isso geram 4 e 8 sofrimentos. Uhum. Aí, se você for analisar a sua vida pela ótica material, como é que você vai escapar disso aí? Tem como. Só que, dentro desse sutra, ele fala que o caminho da iluminação é o que corta esses tormentos. Então, você conhecer a verdade é o que vai libertar você desses tormentos, dos 4 e 8 sofrimentos, de início, claro, vai te libertar de outros. Então, você vê que o que dá sentido na vida é a descoberta espiritual. É o conhecimento que você está além da matéria, que você vai além da carne, que tem algo além. É isso que vai cortar esses tormentos e adquirir esse tipo de perspectiva. Então isso é algo vital para o ser humano. Esse é o divisor de águas da tua vida. A tua vida vai trilhar o rumo A ou o rumo B. É você acreditar que você é um aglomerado de matéria ou você é um ser espiritual. Essa é a primeira pergunta. Aí tudo o resto é história. Então é importante que a gente tenha conhecimento disso. Então quem quiser saber mais sobre isso, leia o Essência de Buda e o Renascimento de Buda, porque o Shakyamuni Buda ele era muito racional, no sentido assim. Esse era o estilo de pregação dele. Na época do budismo, o Dharma porque o nome desse sutra é palavras de juramento de... Não. Esqueci, é o...
ensinamentos gradualísticos. Porque ele vai pregando por etapa. Então ele convencia, é assim que ele convencia as pessoas da verdade. Esse era o sistema do Shakyamuni Buda. Então é isso. É você ir além da matéria e ver que tem muito mais do que a gente imagina aqui e que esses aprendizados são muito valiosos. O que a gente vai levar daqui desse plano é o que a gente vai aprender. É o quanto a nossa alma vai... A gente chama de calibre da alma. O quanto o calibre da tua alma vai aumentar. É isso que vai levar pra lá. Aí você não vai levar mais nada. Vai levar roupa, nada. Só leva esse calibre da alma que aumentou mesmo e a nossa fé. Como a Karen comentou também. A gente vai agora então pro último tópico de hoje, que é necessidade desnecessária. Não importa o tamanho de uma ponte, uma pessoa só precisa de uma faixa de 30 centímetros de largura para atravessá-la. No entanto, isso não quer dizer que o resto da ponte seja inútil. Da mesma forma, há sempre uma parte da pessoa que, embora não seja utilizada, na verdade serve para protegê-la de vários perigos e mantém sua mente estável. É isso que significa necessidade desnecessária. É esse acúmulo interior de conhecimento que constitui a verdadeira habilidade. Se você não acumulou bastante, pode se desequilibrar por pequenas coisas, mas se tiver um bom estoque interior e muita autoconfiança, não se abalará por críticas desfavoráveis ou obstáculos. Por isso, é importante que você acumule conhecimento e experiência suficiente para que juntos eles sejam como a parte do iceberg que fica abaixo da superfície da água. Olha só. Então é interessante esse tema, principalmente na sociedade que a gente vive, que ela é muito imediatista. Então é só o que usa, só vai pegar o que usa. Você não pode ter um a mais, você não pode ter uma base, essa parte que é acumulada mesmo ao longo do tempo, né? Então o mestre ele vai meio contra essa tendência da gente ser muito imediatista, porque para você construir que nem esse exemplo da ponte ele é incrível, né? Porque para você cruzar a ponte, você não precisa de tudo aquele 1 metro, sei lá. Só que se você cruzar uma ponte só em 30 centímetros, você vai se desequilibrar. Então você precisa ter uma parte maior para te dar segurança. O conhecimento, as experiências é a mesma coisa. Na verdade, você precisa mesmo de pouco. Mas se você tiver só aquilo, você não vai se sentir seguro. É igual, por exemplo, quando eu vou fazer uma palestra. O que eu preciso falar mesmo é 5 minutos. Só que se eu falar só 5 minutos, ou se eu souber só 5 minutos de meia hora, agora eu tô falando meia hora só, 35 minutos, não dá confiança. Né? Então essa necessidade necessária é nesse sentido. Eu tô pensando... Você tá pensando? Eu também. Você tá pensando, Sayuri? Eu tô. Olha aí, todo mundo pensando, hein? Esse é o Rapcast Brasil! Sayuri feliz, Karen pensando. Os cachorros latindo. A habilidade dos cachorros. Então. Dos cachorros. Tá falando igual eu já. Ai, meu Deus, eu perdi todo o filme. Aí, ó, Gabriel. Aí o Gabriel o quê? Eu tô fazendo piada, Sayuri. Eu nasci pra isso. Eu só faço isso minha vida inteira. Eu tô só cumprindo o meu papel, amigo. Pediu desculpa. Tá sacada. Eu te desculpo, pai. Ao vivo aqui. O Brasil inteiro vai saber que você tá Deus, isso vai desculpado. pra gravação. Vai. Ai, A meu parte Deus mais do legal céu. do Rapcast é isso, Sayuri. Nossa, Bom, eu esqueci. desculpa, cara, você tava gente, pensando- Desculpa. Não, eu tava falando da ponte, que você... Eu fiquei pensando assim, o que seria o resto da ponte, que não são os 30 centímetros. Tipo, sabe, tipo a fórmula de Bhaskara. Nossa, agora vai longe, hein? Não é? Porque os estudantes, assim, eu até brinco assim, né? Estão lá aprendendo básico, assim, onde que eu vou usar isso na vida? Né? Tipo, realmente, passaram vários anos depois que eu aprendi a forma de... Agora eu nem lembro mais direito a forma de Bhaskara, mas... Delta é igual a B quadrado menos 4AC. Daí pra você achar o delta é menos B, mais ou menos raiz de 4A
Raiz... Dividido por 2A. Raiz de A quadrado dividido por 4A, né? Raiz de Senhora. B quadrado, mas enfim. Mas enfim, o importante é saber que a gente, tipo, hoje, eu não uso a fórmula de Bhaskara, eu não acho delta. Eu também não costumo achar. Não é. Mas assim, Mas o que o mestre quis dizer é que ela formou uma base, assim, pra gente ter a confiança em fazer conta. Sim. Né? Acho que é isso, assim. Na busca que você teve pra aprender, você desenvolveu outras habilidades. Creio que seja nesse sentido. É igual na engenharia tem isso também. Claro, o sistema de engenharia, o ensino de engenharia, ele é exagerado. Essa ponte é larga demais. Dava pra enxugar mais. Mas não dá pra você ensinar só o que a pessoa vai usar. Porque ela tem que desenvolver um raciocínio diferente. Pode ver, engenheiro trabalha em qualquer buraco. Onde você coloca eles vão. Por quê? Porque o cara vai aprendendo uma maneira de pensar típica da raça. Então, é nesse sentido mesmo. Para você adquirir conhecimento, essa busca, ela vai gerar uma habilidade diferente em você. E isso que vai te dar confiança. Então, às vezes parece excesso. Quando a gente tá... Que nem na escola, a gente não quer aprender aquela porrada de matéria. Também é excessivo, vai. Dá pra enxugar. Mas não dá pra você ensinar... Que nem... Eu lembro... Tava acompanhando a parte de mudança de currículo escolar. Eles queriam que os alunos aprendessem só... Eles escolhessem as disciplinas, né? Então o aluno só vai aprender, por exemplo, química, física e matemática no ensino médio. Ele não vai aprender história e geografia. Mas daí é muito pouco, né? Não é porque o moleque não vai usar história na vida dele que ele vai deixar... Ele pode ter uma carga horária menor de história. Ele estuda 5 vezes mais matemática do que história. Mas ele tem que ter aquilo. É importante que você tenha esse todo de conhecimento na tua vida. Senão a gente fica muito especialista. Você não tem uma visão geral do todo. Você fica focado num ponto só. E essa é a questão da necessidade desnecessária. Quanto mais você aprende, mesmo que você não use, você aumenta a tua visão. É igual uma águia. A águia ela fica lá em cima, né? Para você chegar nesse nível de se enxergar igual uma águia, você tem que acumular conhecimento que não necessariamente você vai usar. Mas a busca, o processo é o que vai gerar novas habilidades para você e te dar confiança. Isso que eu achei interessante, porque quando você está exposto a vários conhecimentos, né, a várias situações que vão ser desnecessárias no futuro, mas pelo menos você ficou exposto àquilo, sabe? Você ficou exposto àquela situação e isso te fez pensar de uma forma diferente pra você saber qual que é o seu jeito de pensar também, né? Você se autoconhecer também. Eu acho que agora que você falou isso das habilidades, eu pensei, verdade, faz sentido. Sim. Esse pedaço. Quando eu tava lendo esse trecho, eu tava lembrando muito... Eu tava falando, né? O tempo que porque os meus pais, assim, eles tiveram comércio. E durante muito tempo, acho que dos 13, 14, até quando eu já tava na faculdade, eu tinha que ir trabalhar de tarde e ajudar. Eu lembro que eu não gostava, assim, né? Porque... Ixi, a mãe de alguém vai ficar brava. Assim. Vai chover e-mail aqui, eu queria ficar em casa, né? Queria assistir da tarde e tal. Queria ficar de boa, sabe? E ela sabe descansar. E tinha que trabalhar. E aí eu tinha que trabalhar. E assim, eu sempre achava assim, nossa, né? Mas, enfim. Só que depois, muito tempo depois, eu percebi que esse tempo que eu passei trabalhando lá foi muito, muito bom pra mim. Sabe? Eu já tenho muita gratidão por esse tempo, assim. Não foi fácil, enfim, mas... Ninguém falando nada. Não, porque, sabe, lá eu tinha que atender cliente, ajudar a limpar, organizar a prateleira. Então eu acho que foi desenvolvendo outras habilidades, né? E eu lembro até que quando eu fui no primeiro estágio, a primeira entrevista de estágio que eu fui fazer já na faculdade, a minha chefe, a futura chefe, né? Ela ficou super feliz que eu já tinha trabalhado assim, e era assim, em comércio, mas ela falou assim que ela achava bom, assim, você, tipo, já ter feito alguma coisa, mesmo que, assim, esse trabalho específico, talvez por um escritório de arquitetura não fosse assim, nada assim, muito direto, assim, você vai usar essa habilidade nesse trabalho, mas eu acho que te desenvolve outras habilidades, né, igual
você falou, né? Não o trabalho em si, mas às vezes, tipo, as habilidades que esse tempo ajudou a desenvolver. Que aí vai poder, às vezes, aplicar em outras áreas da vida que a gente nunca tinha imaginado. Porque se você trabalhar na loja, você tinha que lidar com clientes, ou podia ter clientes difíceis também, então você já ficou exposto a uma situação em que você tinha que lidar com essas pessoas diferentes, né, com pessoas difíceis, por exemplo. Então você vai com uma outra carga e isso se torna um diferencial pra você de alguém que nunca passou por isso, por exemplo. E eu acho que, por exemplo, também responsabilidade, né, tipo, não era só porque era com os meus pais que podia ser quando quisesse, a hora que eu quisesse, tinha horário, tinha os dias. Então, e mesmo, por exemplo, ter que aceitar, sabe, assim, você não queria fazer, mas assim, falar, é importante você estar aqui, e você falar, então eu vou ter que fazer. Então, acho que vai desenvolvendo também paciência, outras habilidades também, né? Sim. Quanto mais experiência a gente tem na vida, melhor. Mesmo que elas não sejam diretamente relacionadas à profissão, o que você vai fazer. Sim. Eu lembro também, eu estava na época de estágio na faculdade, e as empresas sempre contratavam quem fazia algo além da facu. Então, quem participava da atlética, quem fazia algum tipo de esporte, quem fazia trabalho voluntário, quem fazia algum tipo de algo correlato, quem morava em república, quem não sei o que. Eles sempre pegavam esses tipos de pessoa, porque você desenvolve mesmo. Você fala, rugby, o que tem a ver rugby, ou futebol, ou vôlei com a minha profissão? Você pode achar que não tem nada, mas tem. Porque você lida com pessoas, você desenvolve liderança, você desenvolve disciplina, você desenvolve uma série de habilidades. E essa é a necessidade necessária que a gente está falando. O conhecimento técnico, no caso na faculdade, todo mundo tem. Todo mundo. Mas agora, o que você vai... É aqueles 30 centímetros da ponte. Mas se você conseguiu desenvolver outras habilidades, você vai tendo mais confiança. Eu lembro que tinha uma galera que fazia estágio de férias. Então, em vez de descansar nas férias, eles pegavam e iam trabalhar, nas fábricas lá, nas férias. Ficavam as férias inteiras trabalhando. Mas você vê que esse tipo de pessoa estava muito na frente. Porque pode ser que ele nem use diretamente, mas ele vai acabar agregando habilidade e tendo mais confiança. Então, principalmente quando a gente é mais novo, tem que fazer tudo, Tudo. Tudo agrega. Uma coisa que agregou muito, por exemplo, na minha vida foi o fato de eu sempre ter feito esporte. Eu sempre, como eu tinha muita energia, eu tinha que gastar. Eu gastava fazendo atividade física, né, E isso gerou disciplina dentro de mim. E, claro, o corpo mais saudável também. Isso me ajuda hoje no trabalho missionário, que a gente tem que ter força física, a disciplina acabou me ajudando indiretamente. Então a gente vê que realmente a experiência, ou você viver algo que vai além só do que você precisa, agrega muito, te dá muita confiança. É nesse sentido. Beleza, bom, a gente encerra então o episódio de hoje. Agradeço aos ouvintes pela paciência e pelo carinho em ouvirem. Agradeço também a Karen e a Sayuri pela companhia. Muito obrigada, foi um prazer gravar mais esse episódio. Até mais. Obrigada a todos, e só lembrando do nosso e-mail, sp_misu@rap-science.org. Obrigada. Tá feliz que acabou, Sayuri? Tô. Tá. Obrigado a todos.